noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite aos novos internautas, já devem estar aí. É o momento agora que começamos, vamos ao ar com o programa Mais Saúde. E o conselho é aquele de sempre, o pedido é aquele, o apelo é aquele, para que possam dar o like aí, possam compartilhar esta informação e ajude amigos e familiares, não é, a terem uma vida de qualidade. Bom, eu tenho nos estudos hoje o meu convidado generoso, que é o enfermeiro anestesiologista também, uma pessoa que tem dedicado muito o seu tempo para a área de saúde. E hoje vamos falar vamos conversar e vamos discutir em torno das doenças cardiovasculares. Bom, quero crer que já tenha ouvido por alto doenças de como é que é cardiovascular. E hoje vamos entrar a fundo e tentar perceber o que são doenças cardiovasculares e tudo mais em torno destas doenças. Bom, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos mais uma vez no programa Mais Saúde. Quero saudar os nossos internautas e irmos ao encontro do nosso tema. Muito obrigado e muito boa noite, nosso internauta. É um prazer sempre estar aqui para lhe trazer mais um tema de saúde e o nosso objetivo é lhe prover mais saúde, investimos mais na prevenção porque sabemos que é a melhor forma de podermos vivermos saudáveis. Certo, muito obrigado. Então, se todos cumprimentados, nós vamos diretamente ao conceito. O que seriam então, ou seja, o que seriam doenças cardiovasculares? Doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que afetam os vasos e o coração. Como noutras apresentações falamos doenças do coração apenas e hoje queremos falar as doenças dos vasos e do coração. Então, quando falamos de doenças cardiovasculares, são problemas, né, cujo esse problema pode ser coágulo de sangue, pode ser placas de gordura nos vasos e pode ser também bactérias, vírus, fungos que entram em contato com os vasos e vão fazendo com que os vasos, uma parte do vaso fique doente. Essa infecção pode afetar o coração e aí vai originar aquilo que dizemos de endocardite. Sabemos que existe uma infecção dentro do coração e então nesta abordagem de doença cardiovascular analisamos esses fatores. E tem uma questão muito curiosa, talvez o nosso internauta não saiba o que seria um vaso. O coração nós todos conhecemos e até alguns já conseguem palpar, sabe dizer onde está. O que seriam, assim, uma linguagem mais simples? O que seriam vasos? Ok, vasos, sabemos que o coração tem o objetivo principal que é de bombear sangue. E esse sangue que o coração bombeia é necessário ser levado para outros órgãos, como o cérebro, como o rim, como os membros inferiores, enfim. Então, o que transporta os vasos tem essa função, são estruturas que têm a função de transportar sangue do coração para diferentes partes do corpo. Esse tipo de vasos chamamos de artérias. E temos também os vasos, né, que levam o sangue de volta para o coração. Esses são chamados de veias. Certo, então estamos a falar de doenças que afetam o coração e afetam também esses canais que transportam o sangue, nesse caso, para as diversas partes do organismo. Em suma, é exatamente isso que estaremos a tratar. Com certeza. Bom, eu acho que já aqui delimitei o nosso assunto. Eu gostava de perceber, fala-se muito de doenças cardiovasculares, apesar que com mais realce para as doenças cardíacas, que é centrada no coração. Eu gostava de perceber, quero crer que talvez que existam várias, mas o importante é que queremos saber como é que normalmente uma doença, essas doenças, não é, elas irão se manifestar. Quais seriam os sinais e sintomas para, por exemplo, doenças cardiovasculares? Ok, a manifestação depende do tipo de doença. Como sabemos, como iremos citar mais adiante, temos várias doenças que afetam os vasos, a partir do infarto do miocárdio, a partir da hipertensão arterial, depois temos aneurisma da aorta, temos o AVC, né, que é um grande problema e um grande fator de mortalidade hoje em dia nos hospitais a nível do mundo. Temos as varizes, temos as tromboses venosas crônicas, profundas, e temos as insuficiências venosas crônicas, né? Então são
são várias e cada tipo de doença tem a sua manifestação. Deixa-me só falar especificamente do infarto do miocárdio, não é? Que é uma doença que afeta o coração, porque o coração em si ele tem um sistema de abastecimento de vasos, né, chamado de coronárias, que serve para alimentar o músculo. O músculo em si ele precisa de ser alimentado. Então, essas coronárias, quando temos uma presença de placas de gordura ou um coágulo de sangue, fica ali e há uma interrupção desse fluxo de sangue. O coração não é alimentado. E por ser um órgão motor, o órgão principal, acaba entrando em falência. E essa falência, podemos ter o infarto do miocárdio. Infarto é morte do músculo do coração. E tem uma manifestação clínica ou sinais, sintomas deste infarto. Temos, tipicamente, principalmente, temos uma dor muito intensa, essa dor localizada no peito, com uma tendência de se irradicar para o braço. Essa é a primeira característica, né? O primeiro sinal de sintoma. Depois podemos ter tonturas, claro, vai afetar o cérebro. Podemos ter falta de ar, né? Porque também vai afetar o pulmão. E podemos ter calafrios ou suor frio, né? Quer dizer, a pessoa está a transpirar, mas o suor que está a tirar é um suor muito frio. Esses são os sinais e sintomas do infarto do miocárdio. Também podemos ter sinais e sintomas de uma hipertensão arterial. Não, temos tontura, temos um desconforto. Depois temos, apesar que a hipertensão não tem sinais e sintomas típicos, mas temos um mal-estar, temos tontura. A pessoa pode ficar com uma confusão mental, apesar de ser ligeiro. Então, os sinais e sintomas dependem de cada doença. Certo. Olhando para aquilo que, na verdade, quando já falava do infarto, por exemplo, que é a falência, que é a morte, falou de produção de coágulos, que condicionava isso, eu gostava de uma forma geral, olhar para aquilo que são as causas das doenças cardiovasculares. Quais seriam as causas das doenças cardiovasculares? O que condiciona um indivíduo a ter uma doença cardiovascular? Ok. Na presença de doenças crônicas, falo de diabetes, principalmente diabetes, uma insuficiência renal. Isso dá uma condição muito forte para que uma pessoa possa sofrer de uma doença cardiovascular. A falta de uma alimentação equilibrada, não é? Uma alimentação saudável, que no tempo que estivermos a falar de alimentação, vamos falar muito bem isso, quando é que uma alimentação é saudável, quando é que uma alimentação não é saudável. Uma alimentação rica em gorduras, essa alimentação é propícia para que possa nos levar a uma doença cardiovascular. Mas também temos outras causas, como a falta de prática do exercício físico, não é? Porque isso também é um grande fator para que possamos ter problemas cardiovasculares. E isso está no contexto de sedentarismo. Quem não pratica exercício físico realmente está a criar um estado de sedentarismo. Então temos sedentarismo, a falta de exercício, alimentação rica em gordura, não é? Esses são principais causas. Mas também podemos encontrar as causas não principais, por exemplo, trabalhar em um ambiente muito frio, né? Constantemente se expor a um ambiente frio, em que, quando falamos de trabalhar, estamos a pensar em alguém que está todos os dias, gasta os seus 8 horas do tempo e no mesmo ambiente frio, de segunda a sexta. Isso pode fazer com que futuramente possa ter problema cardiovascular. Também trabalhar com instrumentos vibratórios. Vamos supor aquela máquina compactadora, e a pessoa no seu dia a dia usa aquela máquina, lhe dá uma chance de ter um problema cardiovascular. Enfim. Certo. Além das causas, existiria algum outro fator, não é, que condicionaria o indivíduo, exceptuando aquilo que são as causas já aqui arroladas? Eu gostava de saber se existiria outros fatores condicionados, ou seja, que condicionariam o indivíduo a ter uma doença cardiovascular. Posso encontrar um fator genético, não é? No caso, especificamente na hipertensão,
Tem alguma percentagem, apesar de ser muito reduzida, mas o fator genético pode ditar. Mas também a presença de uma doença cardiovascular pode levar com que haja outras doenças, por exemplo, a hipertensão. A hipertensão é uma doença cardiovascular, não é? É uma doença que ataca os vasos, as artérias do coração. Mas essa hipertensão pode ser uma causa para que possa haver outras doenças, por exemplo, o AVC. Uma das causas principais para que uma pessoa possa contrair o acidente vascular cerebral é a hipertensão. Porque quando temos uma hipertensão, corre o risco de o vaso romper-se, o vaso no cérebro romper-se, aí vamos ter uma AVC hemorrágica. E quando temos hipertensão também ou diabetes, há maior chance de formação de placa nas artérias do cérebro e vão fazer com que possa surgir o AVC. Então, as causas são mais ou menos tem esse leque. Uma doença que é cardiovascular, que pode originar outras doenças. Por exemplo, uma insuficiência renal. Uma insuficiência renal é causada, tem outras causas, mas uma das causas é a hipertensão. Certo. E essa questão de fatores me remete à questão que tem sido muito já levantada. Fala-se por aí que é a doença da idade, pessoas idosas e por aí, e crianças provavelmente não sejam afetadas por isso. Teria alguma explicação para isso? Realmente as doenças cardiovasculares, elas são doenças de idade, de pessoas idosas, de pessoas adultas, e as crianças poderiam então ficar despreocupadas? Pode afetar em algum momento a criança ou tem alguma condição para a questão da idade? Justo não seria se afirmássemos que é apenas de idade, não é? Somente os maiores de 50 anos é que são os únicos, não, porque quando chegamos a falar de doenças do coração, falamos dos menores de idade, as congênitas, não é? Então, a criança que nasce não tem nenhuma causa que lhe fez com que pudesse ter, só o fato de ter nascido já lhe fez candidato de ter uma doença cardiovascular, doença do coração, as congênitas, que dizemos que o tratamento dessas doenças é via cirúrgica. Então, mas, no grosso modo, as doenças cardiovasculares têm realmente a ver com a idade. Não é? Então, a partir de 50 anos, ou dependendo do fator genético de cada indivíduo, faz com que a idade esteja lá presente. As pessoas, por exemplo, a angina do peito, né, que é similar ao infarto do miocárdio, tem como os candidatos principais as pessoas acima de 50 anos de idade. Por que a idade se torna um fator? Porque a idade é um fator muito grande para que você possa ter uma boa saúde, porque já você maior de idade consegue selecionar o seu alimento. Eu não vou comer isso, eu não vou comer isso. O médico disse não comer isto, o médico disse para comer isto, sim senhor. Mas também, com a sua idade, você escolhe. Dizer, o médico falou que eu não posso comer alimentos fritos. O médico falou que eu não posso comer, muitas vezes, carnes vermelhas. Mas eu gosto de carne vermelha, então eu vou comer. Então, a idade realmente é um fator. Certo. E olha, quando eu falo de fatores, uma das grandes curiosidades minha é que eu me interesso quando abordo sobre doenças, eu me interesso muito a questão a questão genética, a questão de passar, quer dizer, gostava de saber se eu, tendo pais, tendo progenitores, não é, que tenham sofrido de alguma doença cardíaca, não é, cardiovascular, teria eu alguma possibilidade, eu posso herdar uma doença, por exemplo? Posso herdar uma doença cardiovascular? As literaturas aqui divergem. Há literatura que dizem sim, mas com uma base. O herdar a doença cardiovascular pode não ser a nível da informação genética, mas herdar dentro da família, no contexto familiar. Vamos supor uma família que a sua alimentação, já dissemos que a causa principal para uma doença cardiovascular, uma das causas, né? Não principal, mas uma das causas é a alimentação não boa. Temos famílias em que de 1 a 30, para se sentir que se alimentaram, comeram,
tem que comer alimentos, tem que estar presente no cardápio carnes. Não é carnes. Então, temos os pais, já são hipertensos, portanto, comer carne, comem comidas com muito sal, as comidas processadas, não é? Que o elemento de conserva, por exemplo, as sardinhas, o elemento de conserva é o sódio, não é? Para não apodrecer, né? Para chegar até a nossa prateleira. Então, este sódio, portanto, consumir esses alimentos, você está consumindo muita quantidade de sal, cujas essas quantidades de sal vão fazer com que possa enfermar-se de hipertensão. Então, vamos olhar nesse contexto familiar, em que aquela família tem como alimentação básica, né? Carnes. Isso vai fazer com que os filhos futuramente, primeiro, adotaram o comportamento alimentar. Mesmo quando estiverem nas casas deles, vão adotar que para melhor se alimentar, para sentir que me alimentei, tem que ter comido carne, de 1 a 30. Talvez uma vez no final de semana é que vou comer uma tapa, enfim, né, coisas saudáveis. Então, esse é o herdar. A pessoa não herdou na sua informação genética, mas herdou no contexto alimentar familiar. Então, podemos realmente afirmar, apesar que há literatura que dizem sim, pode-se herdar uma doença cardiovascular, e há literatura que dizem não, mas com essas bases, com essas defesas. Certo, vamos para, antes mesmo de olhar para as complicações, eu gostava de perceber se as doenças cardiovasculares elas têm algum tratamento e no que consiste o tratamento das doenças cardiovasculares. Obrigado. Realmente tem tratamento, e o tratamento de doenças cardiovasculares tem duas componentes. Componente número 1 é tratamento médico conservador, à base de medicamento. A segunda componente de tratamento é via cirúrgica, mas também dependendo das doenças. Mas deixa só para eu ser fiel, mencionar aqui, né, das doenças as cardiovasculares, né, fazer uma sequência. Temos a varizes, são doenças vasculares. Temos hipertensão, temos aneurisma da aorta, temos o AVC, temos a trombose venosa profunda, temos a insuficiência venosa crônica, em que consiste que os nossos vasos, sempre lá nos vasos, né, na comunicação de um vaso para o outro, existem válvulas. Quando essas válvulas não funcionam, acabamos tendo a IVC, que é a insuficiência venosa profunda, não é? A crônica, aliás. Então, quando temos, dependendo da doença, o tipo de doença, podemos ter tratamento diferente. Não é? Por exemplo, varizes. O tratamento de varizes é cirúrgico. Temos, por exemplo, a cardiopatia, né, doença já do próprio coração. Há vezes em que não é possível operar, mas quando temos já, por exemplo, a válvula mitral, né, está em disfunção, que foi provocada devido à hipertensão e outros fatores, então temos que substituir essa válvula cirúrgica. Então, as doenças cardiovasculares têm essa componente médica, que é conservadora, e cirúrgica. Mas falando especificamente do infarto de miocárdio, que é uma doença cardiovascular, o tratamento tem que se fazer um cateterismo. Não vai ser aberto o vaso, não, mas através de sistema próprio, catéteres próprios que temos, aborda-se na artéria aqui, né, aqui onde passa a artéria, e mete-se o guia, chega-se até o coração, localizamos o vaso, não é? Localiza-se o vaso em que está entrompido, então coloca-se ali um stent, que é um tipo de dispositivo que vai manter. Ali tem placas de gordura, assim, senhor, formadas, que bloquearam o curso do sangue. Coloca-se o stent que vai colocar sempre o vaso esticado, a permitir que o sangue possa fazer o seu fluxo. Isso chama-se cateterismo. Mas também existem aqueles casos em que temos que operar. Então, o tratamento é cirúrgico, também pode ser médico. Aliás, é médico e cirúrgico, dependendo do tipo de doença. Certo. E qual seria, então, a complicação de uma doença cardiovascular não tratada, não feito o acompanhamento? Para onde é que ela progrediria? Ou seja, para onde é que uma doença cardiovascular pode progredir quando ela não é controlada, não é tratada, não é seguida devidamente? Quais são os vasos, ou seja, quais são os órgãos que podem ficar afetados? O que é que pode ficar complicado no indivíduo? Obrigado. Por causa de uma doença cardiovascular não tratada,
podemos ter aquilo que vulgarmente, que agora é preocupante a nível do nosso país, Moçambique, AVC. AVC é o acidente vascular cerebral, vai afetar o cérebro de uma forma negativa. E uma vez o cérebro afeto, temos paralisia. Há pessoas que apanham unilateral ou mesmo apanham a partir do umbigo para lá. Enfim, então temos o cérebro a ser afeto por causa de uma doença cardiovascular, por causa de uma hipertensão. Temos o rim. Não é? Hoje em dia existem pessoas que fazem a hemodiálise, não é? Em que o rim não funciona. O rim foi destruído por causa de hipertensão arterial. Hipertensão. Não é? Há uma destruição, uma disfunção do rim. Então a pessoa vai vivendo a fazer a hemodiálise. Então temos o rim, temos o fígado também por causa de hipertensão. Há pessoas que não têm uma perna ou se calhar duas pernas, porque tiveram essa trombose venosa profunda. E formou-se um coágulo num vaso, nos membros inferiores, nas pernas, e aquele coágulo, a pessoa não foi para o hospital, sentiu um formigueiro, sentiu sempre há algum sintoma, e deixou, é normal. E o coágulo foi aumentando, em que até bloqueou-se totalmente. Muitas vezes as tromboses, essas que estamos a falar, começa daqui, da veia femoral, não é? Do fêmur até lá, e começa a criar uma necrose, começa a apodrecer o pé. Então, quando vai ao médico, ao cirurgião, já é tarde, e a opção única que existe vai ser de cortar. Então, temos membros inferiores, temos o fígado, temos o próprio coração também, não é? É afeto por causa dessas doenças cardiovasculares mal tratadas. Certo, eu penso que isso remete-nos mesmo à reflexão, que é uma questão que vai criar sérios problemas no indivíduo. E como é que então eu já estou preocupado, eu não quero ter essa experiência, eu não quero de jeito nenhum, não quero passar por uma experiência de uma doença cardiovascular. Como é que eu previno as doenças cardiovasculares? Muito obrigado, realmente. Deixa só lhe mostrar uma citação do médico norte-americano, chama-se Harold Sirwalk. No seu livro O Melhor da Vida, escreveu em 1980, ele diz assim: o excesso de peso ameaça privar uma pessoa de uma parte daquilo que possui, que é a própria vida. Não é? E ele continua dizendo assim: ninguém deve atrever-se em esperar até começar a ter problemas de saúde, transtornos do coração, dos rins, ou ter diabetes, hipertensão, antes de fazer algo para conseguir baixar o seu peso para o nível normal. Quando a doença começa a se manifestar, sinais e sintomas, é que o perigo já está instalado. Então, na prevenção, gosto bastante, esse senhor, é que na prevenção, eu costumo ver as pessoas de uma forma errada, esperam primeiro engordar, começar a correr. Não é? Espera primeiro a ter sinais e sintomas de uma doença, começar a prevenir. Não, tem que prevenir antes, tem que prevenir, porque prevenção é melhor do que tratamento. Então, na prevenção das doenças cardiovasculares, não pode deixar você estar obeso, nem sequer ter um peso a mais, 1 quilo a mais. Então, controlar o seu peso é fundamental. A alimentação, na base dos vegetais, já foi provado que é a melhor alimentação. Tem poucas gorduras, tem poucos elementos que irritam o coração. Então, a alimentação equilibrada é melhor. Praticar o exercício físico, isso vai ajudar. Vai ajudar no contexto não só de baixar o peso ou de perder gordura, mas de colocar o seu organismo mais ativo. Qualquer agente patogênico que pode entrar vai lhe afetar, sim, mas se vier em massa. Mas não é de qualquer maneira que você vai ficar doente. Evitar o sedentarismo. O sedentarismo é a pessoa só comer, né? Porque existe muita gente consome, mas não gastam. Não há gasto das calorias. Todo alimento que a gente consome, no fim, aquilo é transformado em açúcar. E o açúcar, a posterior, quando segue os mecanismos próprios, depois acaba se acumulando em gordura. Então,
controlar a sua alimentação é muito bom. Praticar exercício físico é muito bom. Beber muitos líquidos, isso vai ajudar bastante a prevenir. E a última prevenção que eu acho importante, qualquer sinais e sintomas que você sentir, mesmo que seja leve, procura um médico. Certo. Obrigado. Bom, eu gostava de dar já uma mulher a esse apelo, a essa abordagem de prevenção, para lançar aqui o desafio aos nossos caros internautas, aos nossos queridos internautas, olha, para que possam fazer um plano, né? Um plano de corrida, rever um pouco a alimentação, segundo aqui deixou passar aqui essas recomendações. Olha, procure fazer isso. Às vezes deixa um pouco a viatura e caminhe para sítios mais próximos, não é? Podia ser essa uma forma também de evitar o sedentarismo. Faça alguma coisa, sabe? Tenha planos de corrida. Isso também provavelmente poderá ajudar os nossos. Eu só estou a fazer uma síntese, né? Estou aqui a fazer uma síntese aqui, que foram as medidas de prevenção que o meu convidado deixou aqui ficar. Então, eu gostava de pedir ao caro internauta, se já assim o faz, muito bem, partilhe aí a sua experiência, como é que tem sido. E se não fazes, pode até então prometermos ali bem nos nossos comentários que agora passará a ter caminhadas e a evitar gorduras, não é? E fazer alguma coisa, alimentar, caminhar, fazer algo que possa de alguma forma proporcionar ou deixar o seu organismo, o seu corpo mais ativo. Bom, mesmo para terminar, que conselhos, então, de uma forma geral, gostava de deixar ficar para os nossos internautas em relação às doenças cardiovasculares? Ok, as doenças cardiovasculares são doenças muito frequentes e aqui em Moçambique isso está a tornar uma preocupação muito grande, porque temos jovens, 40 anos, a ter uma AVC, 35 a ter AVC, então já deixou de ser, né, aquilo como antes dizíamos, já é para os velhos. As doenças cardiovasculares são uma realidade. Então, seguir as recomendações, essas dicas, é muito fundamental. Porque, como sabemos, o coração é um órgão motor, é um órgão número 1, não é? Então, se ele fica enfermo, devemos saber no que vai dar nisso. O organismo todo está enfermo. Certo. E nós chegamos ao fim do nosso programa Mais Saúde esta semana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nós prometemos cá voltar para trazermos mais esse saber e ajudar os nossos internautas a ter uma vida de qualidade. E assim, caro internauta, nosso muito obrigado. Obrigado pelo like, obrigado pela partilha, obrigado pelos comentários que já deixaram ficar e queiram partilhar este conteúdo para mais pessoas e ajudar assim amigos e familiares a ter uma vida de qualidade. Nós, como Mais Saúde, continuamos com o nosso dever de trazer e partilhar convosco esse saber relacionado à saúde para que você possa ter uma vida de qualidade e possa viver de forma plena e saudável. Até lá, nós despedimos com promessa de voltar na próxima edição e muito boa noite e bom descanso a todos. Aquele abraço.